Acho que se somou ao tempo da quarentena. Eu fiquei 2 meses fora, né? Tem até alguns irmãos que começaram a visitar esse período e eu nem conheço. Eu fico até feliz porque chegaram mais irmãos novos e é bom estar de volta, mas sempre tem esse nervosismo, ainda mais quando você está um tempo sem vir à frente. Estamos nos aproximando do Natal. Uma festa bem conhecida por nós cristãos. E eu não sei a origem dos irmãos, eu não venho de uma origem presbiteriana, então não tinha origem de igrejas tradicionais, mas já estamos aqui há mais de 2 anos, se eu não me engano, o terceiro advento que eu e a minha esposa, a gente participa, e eu sempre gosto desse evento litúrgico, que é o acender das velas. Eu sempre gosto da explicação que é trazida aqui, que o mundo jaz em trevas, então a luz começou a brilhar. E vagarosamente, quando a gente olha para o Velho Testamento, quando a gente olha as promessas falando acerca da vinda de Cristo, quando a gente vai lá em Gênesis e começa ouvindo a promessa de que haveria de vir um que pisaria a cabeça da serpente, e nós começamos a ver esses lampejos, até que chega um momento em que Cristo de fato vem ao mundo, e hoje a gente vive nesse mundo que ainda está em trevas, mas a luz de Cristo brilha em nós. E o Verbo se fez carne. E aprove a Deus que essa semana, no Advento, eu venha trazer o texto desse exato momento, de um momento precioso, que é o momento que o Verbo se fez carne, o momento que Deus se torna homem. Esse é o título do nosso sermão de hoje, e Deus se fez homem. Antes de começar, eu gostaria de orar junto à igreja. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço porque cada vez que nos reunimos aqui, Pai amado, o Teu Evangelho tem sido pregado, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de pregar e de ouvir o Teu Evangelho e de aproximar-nos de Ti, Deus amado, como igreja, como comunidade, Pai. Eu te agradeço porque nem todos têm essa oportunidade de estar diante do Senhor, Pai amado, de ouvir a Tua palavra. Nem todos, Deus amado, os eleitos do Senhor estão diante de Ti já, Pai amado. Muitos ainda estão sofrendo lá fora sem essa luz, Pai. Mas nós oramos ao Senhor que essa luz nos alcance, Deus amado. E oramos que nós participemos desse processo, Pai. E ora ao Senhor, Pai amado, que cada vez, cada domingo que nos reunimos aqui, Pai, venhamos nos lembrar de quem é o nosso Salvador, que venhamos nos lembrar de que o nosso Salvador veio à terra, de que o nosso Salvador nos salvou, e renovar a nossa esperança na vinda do nosso Senhor, que definitivamente nos levará para a eternidade com Cristo, uma eternidade de vida, verdadeira vida, de paz e alegria eterna, de gozo eterno em Cristo Jesus, aquele a qual nos chamou. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel, mantém a promessa e há de vir. E aguardamos com ansiedade, Deus amado, o dia da chegada, o dia do retorno do nosso Senhor, Pai. Enquanto esse dia não chegar, Pai, enquanto o Senhor não chegar, que possamos estar aqui, nos alegrando na Tua presença, Pai, como irmãos, como comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso texto hoje, textualmente ele está anterior ao texto de semana passada, mas tem uma lógica. Semana passada a gente leu sobre o Magnificat, o louvor de Maria pela vinda de Jesus, ainda falando das profecias da vinda do Messias. E agora, de fato, na véspera do Natal, praticamente, por assim dizer, na véspera do nosso culto das luzes, a gente vai falar desse momento da encarnação de Cristo. E esse texto, ele se localiza em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. É um texto que não tem paralelo nos evangelhos. Se a gente for para Mateus, que vai ser outro evangelho, vai ser o outro evangelho que fala da anunciação da vinda de Jesus, ele vai falar da anunciação a José e não da anunciação a Maria. E é um texto muito rico em detalhes. E a gente tem que entender o porquê esse texto é rico dessa maneira.
O Evangelho de Lucas, ele tem um público específico que é uma pessoa chamada Teófilo, que provavelmente era um gentio e de grande relevância social. Esse gentio, ele tinha algum papel específico porque levou Lucas a escrever um livro inteiro direcionado a ele. E o objetivo de Lucas, ao escrever esse livro, está logo também no capítulo 1, no versículo 4, em que ele escreve esse livro a Teófilo, para que Teófilo tenha certeza das verdades em que for instruído. E para essa certeza, Lucas ele exerce uma pesquisa acurada, detalhada. É bem provável que naquele momento em que Lucas estava escrevendo o Evangelho, já surgiam lendas acerca de Jesus, histórias que talvez poderiam confundir o próprio Teófilo ou qualquer outro público daquele imediato que não participou e não viu. Então Lucas ele achou por bem escrever um Evangelho detalhado. Então a gente vai entrar no Evangelho de Lucas, ao ver, a gente vê que ele detalha acerca de geografia, ele detalha acerca de acontecimentos específicos para localizar a data. Ele é bem preciso nisso. Talvez nesse sentido é o Evangelho mais rico que tem em ser preciso. E tudo isso com um objetivo. O objetivo de que Teófilo tenha certeza daquilo que ele foi instruído. Eu não sei se Lucas alcançou o seu objetivo para com Teófilo. A gente não tem essa informação. Se Teófilo, a partir da leitura desse Evangelho, não sofreu mais nenhuma confusão, se teve certeza das coisas que Jesus fez, de quem Jesus foi. Porém, uma coisa a gente tem certeza, é que no decorrer da história da igreja, esse Evangelho tem levado centenas de milhares de pessoas a crer em quem é Jesus. Esse Evangelho ele tem revelado Jesus de diversas maneiras a diversas pessoas em todos os povos. Então a gente vê que o objetivo de Lucas, apesar de ser direcionado especificamente a Teófilo, continua tão vivo hoje quanto era vivo naquele momento. É um Evangelho que fala acerca de Jesus como todos os Evangelhos, como todas as Escrituras. Então, enquanto a gente lê esse texto, que a gente tenha isso em mente, qual era o objetivo de Lucas. Lucas queria que Teófilo soubesse quem era Jesus, que não era somente um homem, mas também era Deus. E nesse breve relato acerca da anunciação a Maria, da concepção de Jesus, ele vem sequencial. A introdução ao Evangelho, a anunciação a Isabel e a Zacarias e a Isabel acerca do nascimento de João Batista, que tem uma estrutura bem parecida com essa anunciação a Maria, e logo vem esse texto da anunciação a Maria, que começa assim: no 6º mês, esse 6º mês é referência à gestação de Isabel, que era parenta de Maria. O texto começa assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis, nem em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Antes de Agora eu quero que os irmãos se lembrem do que eu falei acerca do propósito desse Evangelho.
E ao iniciar o texto, a gente vê a anunciação de que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia. O primeiro fato a se destacar nesse texto é a simplicidade, ou até mesmo, entre aspas, a insignificância de Maria. A insignificância não por ser insignificante na história da igreja. Maria é um constante foco de controvérsias, porque no decorrer da história da igreja, no decorrer da história da igreja, eu estou ouvindo também. No decorrer da história da igreja, estão me ouvindo bem? Mais uma vez, no decorrer da história da igreja, Maria foi um motivo de grande controvérsia. Por quê? Em determinado ponto, ela passou quase a se tornar uma deusa, em que ela era venerada, adorada pela igreja, pelos leigos, por assim dizer. Em contrapartida, quando surge a Reforma Protestante, quando vai evoluindo o movimento da Reforma Protestante, ela é levada ao outro extremo, se tornando quase rejeitada, como se não tivesse relevância na igreja. Mas o fato da insignificância que eu quero trazer aqui não é que ela é insignificante para a história da igreja, mas é que naquele momento da história ela era insignificante. De fato, era uma pessoa comum, era uma mulher, era ela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, era uma jovem desposada de uma cidade, a qual Lucas escreve aqui. Um anjo enviado da parte de Deus foi para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A gente tem em mente que ele está escrevendo essa carta a Teófilo. O que ele está falando é o seguinte: na região da Galiléia tem uma cidade chamada Nazaré. Provavelmente Teófilo não tinha conhecimento nem do nome da cidade. Vamos entender o porquê. Nazaré não é citado no Antigo Testamento em nenhum momento. Em livros, documentos e relatos do tempo próximo ao nascimento de Jesus, não existe citação alguma da cidade de Nazaré. E não é porque ela não existe, porque existem sítios arqueológicos que atestam a sua existência. É tamanha a insignificância daquela cidade. Aquela cidade ela não tinha relevância nenhuma, nem política, nem histórica, nenhuma naquele local. Quando eu conversava sobre isso com a minha esposa, ela questionou, mas como assim? O que isso tem de excepcional? O meu pai, ele nasceu numa cidade chamada Jussara, no interior do Paraná. A Ana já foi lá comigo. 6 mil habitantes que a cidade tem. Você pode consultar lá a questão do IBGE, você vai ver. 6 mil habitantes. Se eu falasse para vocês lá agora que nasceu alguém que daqui a 30 anos vai conseguir fazer um pacto de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ninguém aqui vai acreditar nisso. Porque ninguém espera que alguém numa cidade pequena, sem relevância, cresça a tal ponto de ir para uma situação dessa, porque não é o esperado. Se fosse perguntar para nós aonde nasceria Jesus se a gente não tivesse essa informação, se nós estivéssemos naquele ponto, aonde nasceria o Messias, não se pensaria na cidade de Nazaré. Na verdade, boa parte da população não tinha conhecimento dessa pequena cidade, que tinha no máximo ali 500 habitantes. Uma pequena vila. Então, Lucas, ele destaca isso aqui, ele fala para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, porque justamente Teófilo provavelmente não tinha conhecimento, assim como hoje nós só temos conhecimento por ser uma história comum para a gente. E uma jovem dessa cidade que também não tinha relevância é escolhida. Então, o primeiro ponto é isso, é que Maria, que foi escolhida, talvez não fosse a pessoa que nós escolheríamos. Talvez não fosse a pessoa que nós falaríamos que teria esse destaque na história da igreja, na história da humanidade, na história de todo o universo, por assim dizer. Aí talvez pode ser até aquele momento falar, então você agora vai virar e vai falar pra gente que não importa se você é pequeno, Deus tem grandes planos para vocês. Não é disso que eu estou falando. A maravilha disso não está no fato simplesmente de Maria ser alguém pequena, mas o fato do grande Deus se importar com ela, do grande Deus escolher ela, do grande Deus não se levar em conta nenhum fato importante de Maria, assim como ele não leva em consideração nada importante da gente, porque a gente não tem nada para oferecer para Deus. É simplesmente a soberania de Deus que nos escolhe, assim como foi a soberania de Deus que escolheu Maria, sem nenhum motivo para justificar isso. E o texto continua. O anjo saúda Maria da seguinte maneira: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mais uma vez,
eu destaco a graça aqui. A gente está habituado a dizer, a gente está habituado com o contexto de que Jesus nasceu num lar humilde. Mas naquela época não era o que se esperava, não era o que se estava habituado. Então a gente tem que voltar para aquele momento para entender o impacto disso. A palavra muito favorecida, numa tradução mais literal, a gente pode conferir na ARC, que é uma tradução, por assim dizer, mais literal, palavra por palavra. A palavra que é trazida lá é agraciada, que de fato, no original, ela tem sua origem na palavra graça. Então, quando o anjo diz muito favorecida, ele de fato está querendo dizer que era alguém que era alvo da graça de Deus. O destaque que eu desejo trazer aqui é, mais uma vez, de que a eleição de Maria para a função de mãe do nosso Salvador não estava linkada em momento algum a nenhum atributo dela, mas simplesmente a soberania de Deus. A graça que estava sobre ela não era porque ela era cheia de graça para fornecer, era a graça de Deus que foi derramada sobre a vida dela. Essa mesma graça que é derramada sobre a nossa vida, essa mesma graça que é derramada sobre nós, que também somos insignificantes, mas ainda assim aprouve Deus a derramar essa graça sobre nós. E o fantástico disso é que isso não é para trazer tristeza, isso não traz, não é desdenho para com Maria, não é para colocá-la numa posição inferior, não, é para mostrar a graça de Deus sobre nós. É por isso que eu trago esse ponto aqui, eu destaco esse ponto aqui. Tanto Maria como nós estamos aqui pela soberania de Deus. Se nós estamos aqui hoje diante de Deus, se nós ajoelhamos na nossa casa para orar ao Senhor, agradecemos ao Senhor, se nós de fato nos afastamos do pecado e corremos em direção a Cristo, isso não tem mérito em nós. É o mérito de Cristo, é o mérito do nosso Salvador, do nosso Senhor. E como nós podemos ver, o anjo ele inicia a sua saudação com um convite à alegria. Ele fala, alegre-te. E qual é o motivo do chamado à alegria para Maria? É o mesmo chamado que nós também recebemos para a alegria. Alegra-te, porque ela foi muito favorecida, porque a graça de Deus estava sobre ela e o Senhor era com ela. Assim como nós também fomos favorecidos pela graça de Deus e o Senhor é conosco. Se estamos em momentos de tristeza, se estamos em momentos de dificuldade, encontramos nessa verdade motivo suficiente para nos alegrarmos diante de Deus. Se estamos em dificuldade, conosco mesmo, se estamos na luta contra o pecado, se nos enxergamos como pessoas insignificantes, como pessoas falhas, nos lembremos disso. Independente disso, não é o que Deus vê em nós, é a soberania dele, é a graça dele. A graça dele é derramada em nós e ele está conosco. Então nos alegremos diante dessa verdade. Isso é mais que motivo para nos alegrarmos. Lá no meu trabalho, onde eu estou agora, o pessoal costuma, sempre quando vai trazer uma notícia ruim, que é o mais comum dos equipamentos, eles falam assim, tem duas notícias para o senhor, uma boa e uma ruim. Sempre eles falam isso. Aí eu já até sei qual é a boa. Aí eles sempre começam pela boa. A boa é que Jesus te ama. E a ruim é que não tem jeito para o equipamento lá não. É engraçado, tem muitos cristãos lá no meu trabalho, mas é algo que começou a me fazer meditar nisso. Realmente, de fato, a boa notícia é uma notícia maravilhosa para aqueles a quem são chamados por Deus. O fato de eu saber que Jesus me ama, de fato, é uma boa notícia. E ela deveria me trazer alegria, mesmo que eu tenha outros problemas para resolver. Essa é uma boa notícia. E essa é a notícia que Maria está recebendo aqui. Mas não é uma notícia que ela tem um impacto imediato sempre. Tanto é que Maria, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa esta saudação. No comentário de James Edwards, ele diz que provavelmente Maria se questionava porque ela sabia da sua insignificância diante da sociedade. Quando a gente volta um pouquinho no texto e a gente vê a anunciação do nascimento de João Batista, a gente vê um sacerdote servindo no papel mais importante que um sacerdote podia servir, que é entrar no templo para fazer o serviço lá. A anunciação acontece ali, alguém de relevância para todo o centro religioso de Israel. É um anúncio completamente diferente. Quando
ele sai com a visão que ele teve, quando Zacarias sai com a visão que ele teve e estava mudo, não houve espaço para dúvida de que ele tinha tido uma visão. Mas não é o caso de Maria. Ela não tinha essa relevância. A única informação, talvez, de grande monta aqui, era que seu esposo era da casa de Davi. Existem alguns estudiosos que falam que Maria também era da casa de Davi, baseado nas duas genealogias, uma de Lucas e a de Mateus, mas não tem uma fundamentação conclusiva para dizer que ela é da casa de Davi. Independentemente disso, é porque as pessoas costumam procurar chifre em cabeça de cavalo. Por exemplo, falar dos 3 dias e Jesus ressuscitou em 3 dias. Mas se você for contar do jeito certo, ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, isso dá 2 dias, por assim dizer. É meio doideira, né? O cara que escreveu o evangelho não viu isso, não. Ele falou que era 3 dias ali e foram 2 e cada um aceita. Porque era um método como as pessoas contavam isso. Então, mas se só José era da família de Davi, então Jesus não é descendente de Davi. Isso está sendo considerado. O fato de de José ter criado Davi, sim, de José ter criado Jesus, torna sim José pai de Jesus e torna sim legalmente Jesus como descendente da família de Davi, ponto. Não tem que questionar que está errado, que não era Jesus. Isso é por isso que eu nem quis entrar no mérito de que a Maria tinha que ser descendente de Davi. Não necessariamente, porque a descendência de Davi já está garantida por José. E é o dado que a gente tem aqui mais importante. E talvez o único fato de relevância na vida deles ali seria isso. Enfim, talvez o questionamento de Maria esteja mais localizado nisso. Por que eu, agraciada? Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu para ser visitada por um anjo? Essa talvez seja uma dúvida que permeia o nosso coração. Quem sou eu para Cristo me salvar? Ninguém se conhece tão bem, no sentido entre nós humanos. Eu não vou conhecer tão bem o Marcos, eu não vou conhecer tão bem o Phil, não vou conhecer tão bem o reverendo Joel, quanto ele mesmo se conhece. Então, quando eu olho para mim, eu sei o quão pecador eu sou. Eu sei quantas falhas eu tenho que praticamente todos vocês não sabem que eu tenho. E eu olho para diante de Deus e isso me constrange, porque ainda assim aprove Ele me salvar, ainda que eu falhe, ainda que eu erre, ainda que eu não consiga às vezes ir pelo caminho certo, mesmo que eu ainda tenha tamanha insignificância, que às vezes eu deixe de pregar o Evangelho, que às vezes eu tenha falta de confiança em quem Deus é, ainda assim Deus permanece fiel. Deus mantém a sua salvação sobre a minha vida, e não somente sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E isso é difícil para a gente entender. E esse é o ponto aqui. Talvez essa seja a fonte de perplexidade de Maria. Quem sou eu para que Deus venha a mim? Até aquele momento, de fato, ela não teria relevância nenhuma. Ela seria mais uma jovem casada, viveria a vida, teria filhos, como ela teve, e morreria, e a história não se lembraria dela. Quantos outros jovens na cidade de Nazaré talvez se casaram com pessoas da mesma família de José, que também era da descendência de Davi? Quais são os nomes dessas jovens? Nós não sabemos. Quantas delas até depois se tornaram cristãs e se mantiveram fiéis a Cristo? Nós não sabemos. Qual era a diferença de Maria para elas? Seria Maria melhor que elas ou pior? Nós não sabemos o motivo de Deus, mas nós sabemos que Ele soberanamente escolheu ela. Ainda que ela estivesse perplexa diante disso. Isso também é sobre nós. Essa é uma verdade. O nosso texto continua. No verso 30 ao 35. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse trecho maior, eu prefiro separar ele dessa maneira, porque esse é a cerne, esse é o centro dessa mensagem, é o centro desse trecho. Esse é o momento em que o anjo lhe declara o que ele havia vindo falar com Maria. É o momento em que o anjo entrega a mensagem para Maria, a mensagem principal do que ele veio ali fazer. Ele não veio simplesmente cumprimentar a Maria, ele veio entregar uma mensagem. E a mensagem era essa. Mais uma vez ele tranquiliza Maria, e ele tranquiliza de qual maneira? Novamente destacando: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Na RC, que é aquela tradução mais literal, fala Maria porque está cheia de graça, porque é cheia de graça, alguma coisa desse tipo. Maria cheia de graça, não temas, alguma coisa assim. Esse termo cheia de graça, né, que tem sido usado erroneamente também no decorrer da história da igreja, para fazer com que Maria tenha algum tipo de graça pessoal para entregar a nós. E não é esse o caso. Quando a gente olha para todo o contexto, mais uma vez a gente vê em que o anjo está destacando que é a graça de Deus que está sobre ela. Então, esse é o motivo para ela não temer, esse é o motivo para ela não se preocupar. É a graça de Deus que está sendo derramada sobre ela. E logo em seguida é passada a informação para Maria. Logo em seguida, que mais uma vez o anjo destaca a graça de Deus sobre a vida de Maria. Ele começa dizendo: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E nós sabemos o que esse nome quer dizer: Yahvé salva. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Na descrição que o anjo faz de Jesus, quando ele diz que ele será grande, é diferente do que ele disse no texto anterior, porque também é dito a Zacarias que João Batista seria grande diante de Deus. Mas quando ele vai falar acerca de Jesus, ele diz simplesmente grande. Não tem nenhuma qualificação a mais. É simplesmente grande. Ele será grande. E ponto. Ele será grande. Uma outra afirmação que o James Edwards faz no seu é que é uma referência clara que só era direcionada a Deus também. É grande, ponto. É como a gente vê que não é algo comum, não é grande diante das pessoas, não é grande em qualquer lugar. Esse era um atributo dado a ele. Jesus vai ser grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo. É dizer que em essência ele é igual a Deus, ele é filho de Deus, ele é como Deus. E aqui é declarada a divindade de Jesus. Deus lhe dará o trono de Davi. Isso faz referência a todas as promessas que vieram antes da vinda de Jesus. Todas as promessas que falavam que da raiz de Jessé, da raiz de Davi, viria o Messias. O anjo está falando: o escolhido que você sempre ouviu vai ser esse. E reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. Isso é de maneira escatológica. Isso aponta não só para o final, mas como o começo da nova vida. Um reino que não terá fim, um reino de vida, um reino de paz. Essa é a descrição que o anjo faz acerca de Jesus. Não é alguém comum. Em outras palavras, o anjo disse a Maria que o que será gerado dentro dela é divino, mas ele também nascerá dela, ou seja, também é homem. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele trará o reino eterno. Ele é o Messias, o escolhido que veio para nos salvar. É isso, em resumo, que o anjo está dizendo. E o que isso quer dizer para a gente? Que esse é um momento ímpar. Mais uma vez, não é na história da humanidade, é na história de todo o universo. Todo o universo foi criado para esse momento, por assim dizer. O momento em que Deus encarna. Deus se fez homem. Jesus era 100% homem, assim como ele era 100% Deus. E isso muda todas as coisas. E
Por que isso muda todas as coisas? Por que isso é tão importante? Isso parece um assunto tão teológico, dizer qual é a importância de saber isso para mim, qual é a importância de eu saber que Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. Isso é a cerne da nossa religião. Talvez o que eu vou falar aqui é um discurso que a maioria já ouviu em algum momento, mas é um discurso que às vezes nós deixamos esquecido. Nós nos preocupamos com tantas outras questões, com tantas outras picuinhas, com questões de genealogias, com questões que não têm resposta. E esse é um ponto importante para a nossa vida. É um discurso antigo. É algo que no começo da nossa fé todos nós ouvimos e entendemos. A importância de Jesus ser 100% homem, ser 100% Deus, se justifica no fato que começa lá na criação dos céus e da terra, lá na criação do primeiro homem e da primeira mulher. Quando Adão e Eva pecam, quando eles, diante de Deus, escolhem o caminho da contravenção, toda a humanidade é amaldiçoada. A partir daquele momento, todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Todo homem agora se tornou pecador. A terra jaz em trevas. A terra está num momento que não existe mais luz. A partir daquele momento não havia mais luz, mas os lampejos começaram a surgir. Deus ele não podia simplesmente olhar para o homem daquele momento em diante e falar: estão perdoados os seus pecados, e deixar-nos ir impune, porque ele é justo, e isso não seria justiça. O exemplo mais comum para isso é a gente pensar num juiz que está numa audiência com um assassino. O assassino de fato demonstra um verdadeiro arrependimento e fala diante do juiz que está arrependido de ter feito aquele crime. E é um arrependimento genuíno, que não é mentiroso. Se a gente vê um juiz ainda que veja um arrependimento genuíno, chegar e falar: então, visto que você se arrependeu, está absolvido do seu crime, nunca consideraríamos esse como um bom juiz. A família que perdeu aquele ente que foi assassinado por esse homicida, ela nunca encontraria justiça nisso. Então, Deus não poderia simplesmente falar para o homem: está perdoado, e não punir os nossos pecados e permanecer justo. Mas Deus também é gracioso e propôs um caminho. Havia um caminho para nós, havia um caminho para a nossa salvação, havia um plano. Era necessário que o homem pagasse por o pecado, mas homem nenhum poderia suportar a punição do pecado de toda a humanidade. Somente o próprio Deus era suficiente para suportar essa ira. Mas Deus não poderia suportar essa ira como Deus, porque o homem é que deveria pagar o preço por esse pecado. Eis o plano de Deus. Eis o momento para o qual Deus escolheu. Deus escolheu se fazer homem, 100% homem, para que suportasse a punição do nosso pecado. E os nossos pecados, que deveriam ser punidos em nós, foram punidos em Cristo, porque só Ele poderia suportar a eternidade da ira. Só Ele poderia suportar a intensidade de uma ira que era voltada para nós eternamente. Por que Ele poderia suportar? Porque Ele é 100% Deus. Eis aí a importância. Isso muda toda a história da humanidade. Diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui aconteceu algo novo e Maria se torna um exemplo para nós aqui. Um exemplo a ser seguido. Quando a gente volta lá no Antigo Testamento e a gente vê o anjo falando com Abraão que ele e Sara iriam conceber, que Sara daria à luz um filho, vocês lembram qual foi a postura de Sara? Sara se riu dessa situação. Ela se riu do que o anjo falou. Ela se riu do que o mensageiro de Deus falou. E ainda mentiu quando o anjo falou que ela estava se rindo. Zacarias, aqui no próprio texto imediatamente anterior, pergunta assim: não, beleza, não é que eu não acredito não, mas qual é a garantia que você me dá que isso vai acontecer? Não, só para eu ter certeza, não é que eu não acredite. Nesse momento, Maria não fez nada disso. E ela estava consciente de que não somente era a possibilidade do milagre, de todo o peso que ela enfrentaria, mas Maria, a primeira a ouvir a mensagem do Salvador, a primeira a ter contato com o Salvador,
aceita a missão que lhe é proposta, aceita de bom grado a vinda de Cristo a essa terra e acredita em tudo aquilo que o anjo lhe disse e se coloca na posição que nós devemos nos colocarmos diante de Deus, como escravos de Deus. É isso que ela fala. Aqui está a serva do Senhor, é a palavra que... um livro que ficou muito famoso, né, do MacArthur recentemente, a palavra dolo, né, que é escravo. É essa palavra que não é serva, ela se coloca como escrava do Senhor, aceitando qualquer determinação do que o Senhor estava para fazer na vida dela, dali em diante. Deus se fez homem e a vida de Maria não seria mais a mesma dali em diante, mas a nossa também, a partir daquele ponto, não foi mais a mesma. A nossa vida como humanidade mudou, e a nossa vida como eleitos do Senhor mudou a partir do dia que Cristo nos salvou e se revelou para nós como nosso Salvador. Ao aplicar o texto, eu queria trazer três direções aqui para a gente aplicar. Que quando a gente olha em perspectiva para a história da concepção de Jesus, a sua entrada no mundo dos homens, que a gente lembre que o cristianismo é mais do que um conglomerado de dogmas e afirmações soltas. É mais do que dizer simplesmente que Jesus nos salvou, ou falar acerca de termos teológicos, pericorese, infralapsariano. É muito mais do que isso. Isso tudo é importante saber os dogmas, é importante saber as doutrinas. Mas se a gente só souber isso, a gente não muda em nada de um doutor vazio, de um estudioso ateu. O cristianismo é um Deus que se fez homem, e isso muda tudo. Isso tem que estar na nossa mente. E uma segunda aplicação é como Deus se fez homem para manifestar a sua graça sobre nós. Devemos considerar essa verdade no nosso modo de viver. O fato é que, se de fato Deus se fez homem, isso mudou a história da humanidade, isso muda a nossa história também. Então nós devemos viver segundo essa verdade. Nós devemos saber que o fato de Deus ter se tornado homem muda a nossa vida. E nós não podemos viver a mesma vida que vivíamos antes. Nós não podemos simplesmente achar que esse é o mundo real. Eu até tinha falado com a Ana que eu não ia fazer nenhuma referência a filme, mas eu vou fazer uma referência a filme. Ao Matrix, da década de 90, filme de 99, que falava acerca de um hacker que entra em contato com uma outra pessoa que lhe oferece a possibilidade de ver a realidade. E oferece uma pílula azul e uma vermelha. A azul ele voltaria como se nada tivesse acontecido, nem se lembraria daquele momento. Mas a vermelha, ele veria a verdade, não teria mais volta. E ele escolhe a vermelha e não existia mais volta para ele. Quando ele viu o que era o mundo de verdade, não existia um caminho de volta. Ele não poderia mais simplesmente ignorar o que ele viu. E esse é o fato da gente parar com a verdade de quem Cristo é. A partir do momento em que a gente sabe quem Cristo é, ou a gente se torna culpado da morte de Cristo, ou a gente aceita o derramar do seu sangue sobre a nossa vida, juntamente com a sua justiça e justamente com o revestimento do Espírito Santo, para que nós vivamos em uma vida de santidade. A santidade não é uma obrigação para o cristão, que para ele viver com medo de ir para o inferno. A santidade é o único modo de vida que o cristão conhece, porque ele viu essa verdade. Ele viu a verdade de quem é Jesus. E quando nós estivermos para fraquejar, quando estiver difícil a vida da caminhada cristã, que nós possamos olhar sempre para essa verdade de quem é Jesus, porque essa verdade nos fortalece a viver uma vida de santidade, porque ela nos mostra o que é a verdadeira vida. A entrada de Jesus no mundo, por fim, foi sobrenatural e milagrosa. O seu regresso também será. Nos acostumamos demais com a vida comum dessa terra. Nos acostumamos demais a esperar pela próxima temporada das séries. Nos acostumamos demais por esperar os próximos filmes, os próximos livros para ler, os próximos eventos, o próximo lançamento de tecnologia. Nos acostumamos demais a esperar a próxima viagem, enquanto nós deveríamos estar esperando muito mais a vinda de nosso Senhor. Não que seja pecado ver série, ver um filme ou viajar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa esperança não pode ser aquela viagem para o exterior que estamos pretendendo fazer. Não pode ser o casamento que pretendemos. Não pode ser um próximo filme que vai lançar, uma próxima história para se ler, uma próxima série para se ver. Tudo
Tudo isso é entretenimento, tudo isso traz uma determinada diversão, uma alegria pra gente. Mas é uma alegria pífia que vai passar. A gente não deveria dormir ansioso pela próxima temporada da série. A gente deveria dormir ansioso para a volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, toda dor, todo sofrimento vai desaparecer. E nós vamos ser quem nós sempre quisermos ser. Queríamos ser. Nós seremos aquele a qual nós sabemos que nós deveríamos ser. Nós seremos aquele a qual Jesus nos chamou para ser. Essa é a nossa esperança. É para ser essa pessoa. É para ser essa pessoa perfeita que não vai mais causar sofrimento aos irmãos. Nós não deveríamos dormir ansioso para ver o erro, para ver o irmão que nos causou algum mal, sofrer o dano. Nós deveríamos dormir ansiosos para o dia em que nós não causaríamos mais mal aos nossos irmãos. Nós deveríamos dormir ansioso pelo dia que nós finalmente estaremos livres dos nossos pecados. Um dia, o céu vai ser enrolado como um pergaminho. Um dia isso tudo vai virar um caos. Um dia o céu vai se abrir e todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Cristo é o Senhor. Um dia nós estaremos aqui e de repente não estaremos mais. Um dia haverá novo céu e nova terra. A gente pode achar que isso aqui é o mais real que a gente tem diante de nós, mas não é. O mais real é aquilo que Deus definiu para ser eterno. E a gente deve aguardar esse dia. A gente deve crer nisso. Ou a gente deve ir embora. Mas essa verdade, ela não pode ser ignorada. Ou a gente acredita nela, ou a gente escolhe ser culpado pelo sangue de Cristo, abandona tudo isso. Mas a gente não pode viver falando que ama a Deus e não esperar que Ele volte. Esse é um ponto importante para a nossa vida. Que a gente possa viver constantemente nessa esperança do retorno do nosso Salvador. E quando a gente olhar para trás, quando a gente estiver nesse dia, 25 de dezembro, celebrando com as nossas famílias, a gente sabe que não foi o dia que Jesus nasceu, mas nós celebramos isso com a nossa família. E a gente parar para lembrar de Cristo, a gente lembre que Ele veio, mas que Ele viveu, morreu por nós, ressuscitou e há de voltar. Essa é a nossa esperança. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não nos abandona. Eu te agradeço porque o Senhor tem sempre cuidado de nós. Eu te agradeço pela tua salvação, Pai. E te agradeço porque o Senhor nos faz lembrar que um dia o Senhor há de vir. E eu te peço que essa igreja, Pai amado, viva isso dia após dia, Senhor. Que a gente possa viver com essa informação em mente, Deus amado, com essa ansiedade, que um dia o nosso Senhor e o nosso Salvador há de voltar e nos resgatar. É o que eu oro, Pai, e agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.